Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas de grego intermediário aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Sou o professor Felipe Prestes, nós estamos na nossa 12ª aula aqui tratando sobre essa questão aqui, esse módulo do dativo. E temos tratado agora especificamente sobre o dativo de interesse, certo? Lembrando que o dativo de interesse, nós teremos, para que você se situe, nós teremos uma grande gama aqui de gramatical tratando sobre o dativo. Dentro dessa gama maior, nós teremos então o dativo puro, que é justamente aquele dativo que trata especificamente das questões de interesse, certo? De uma forma mais específica, a gente poderia chamá-lo assim. Sendo assim, dentro do dativo puro, dativo que trata sobre essas questões de interesse, nós vamos puxar aqui, tratando uma questão aqui sobre objeto indireto e também sobre o dativo de interesse. E por que nós estamos colocando assim? Já que o interesse, essa questão do interesse tem a ver com o dativo puro. Exatamente porque quando nós tratamos sobre o objeto indireto e o dativo de interesse traz essa questão do interesse, obviamente, de uma forma mais forte, especificamente tratando sobre as questões de vantagem e também, obviamente, de desvantagem. Certo? Então, quando esse tipo de relação aqui fica mais forte dentro da oração, dentro da sua tradução, do texto que você está fazendo, então, provavelmente, nós estamos tratando ali de um dativo de interesse, e aí você vai ter que procurar saber se ele é um dativo de vantagem ou desvantagem. Obviamente, quando nós estamos tratando de dativos puros, eles têm a ver com interesse sempre de alguma forma, mas, por exemplo, no objeto indireto, quando ele é objeto indireto, o interesse está ali, mas ele não é tão enfatizado como uma questão de em detrimento de ou em vantagem de, contra isso ou a favor daquilo. Não está tão implícito isso, tão forte ali, mas no dativo de interesse sim. Isso obviamente vai depender de como você analisa o contexto e os verbos que aparecem ali dentro daquela construção. Muito bem. Tendo explicado essa questão, vamos aqui para o nosso ponto aqui do dativo de desvantagem, tomando como exemplo aqui Hebreus 6, versículo 6. Kai paratesontas palin anakai nidzen eis metanoian anastauruntas realtois ton huion tu theu kai paradeimatidzontas. Então vamos lá. Kai, nós temos aqui i, então parapesontas caíram. E aqui nós temos sim, é impossível. Eu quero colocar aqui uma explicação sobre isso. Esse sim é impossível, ele está, na verdade, ligado ao que foi impossível, é uma expressão que está lá no versículo 4 e que o autor de Hebreus ele prossegue no versículo 4, versículo 5, versículo 6, falando que é impossível alguém que faça isso, que aconteça isso e tal, até chegar no versículo 6. Na tradução ficaria muito longa a extensão dessa oração aí enorme que o autor de Hebreus fez. Então, para que ficasse mais claro para o leitor, a Almeida Revista e Atualizada, ela colocou esse impossível novamente aí, mas no texto ele não está no versículo 6, ele está lá no versículo 4 e no versículo 6 ele não está. Aqui na atualizada, o que foi feito foi que foi colocado novamente a ideia do é impossível para que você não se perca aí no meio da sua leitura, no meio daquilo que você está estudando, certo? Muito bem. Então, porque você vai notar que esse sim é impossível, não vai achar equivalente aqui no versículo 6, mas aí você vai saber que ele está lá no versículo 4. Muito bem. Palin, outra vez, e
anakainidzen, que é a ideia do renovar, certo? Então, renová-los, aqui está no infinitivo, mas a ideia é essa. Então, outra vez, renová-los, eis, para metanoian, que é arrependimento, mudança de mente, mudança de pensamento, metanoia. Anastaruntas, que tem a ver justamente, certo? Com a ideia de crucificação. Então, anastaruntas é de novo crucificar, certo? De novo estão crucificando. De novo estão crucificando é anastaruntas, certo? É a ideia de crucificar novamente. Vocês, essas pessoas, estão crucificando novamente. Então, estão crucificando novamente é anastaruntas. Seria literalmente recrucificar. Realtóis, como já temos analisado, certo? Para vocês mesmos, para si mesmos. Essas pessoas estão crucificando novamente o Filho de Deus para elas mesmas. Então, ton huion, aqui, o Filho, tutheu, de Deus. Kai, e aí, paradeigmatizontas, seria esse expondo a ignomínia. Literalmente é somente expondo, certo? Mas dentro do contexto aí maior, ela pode tomar essa conotação de expor a vergonha, a ignomínia, certo? Muito bem. Vamos então para o verbo, né? Vocês estão crucificando novamente. Então, quem crucifica, crucifica algo ou alguém, né? Obviamente. Então, estão crucificando é o verbo. E o objeto direto vai ser justamente aquele que vai responder à pergunta o que eles estão crucificando ou quem eles estão crucificando, que é justamente o Filho de Deus. Ton huion tutheu, o Filho de Deus. Muito bem. O Filho de Deus, ton huion tutheu, eles estão crucificando o Filho de Deus. Mas especificamente nessa oração, o verbo crucificar novamente ou recrucificar vai trazer também a ideia de um dativo aí que é justamente o realtoes. Vocês estão crucificando para si mesmos. Mas se essas pessoas estão crucificando para elas mesmas, isso é em desvantagem delas mesmas, ou seja, isso é em detrimento delas mesmas. Elas não deveriam estar fazendo isso, não deveriam estar crucificando a Cristo novamente. Então isso pesa contra elas, em detrimento delas. E exatamente por conta disso, esse dativo aí é um dativo de desvantagem. Note que isso depende muito do contexto teológico e do contexto imediato, do contexto do livro que você está tratando. Não esqueça disso, depende do contexto. Você tem que analisar o dativo dentro daquele contexto e entender que tipo de dativo, qual é a semântica que esse dativo está sendo colocado ali. Neste caso, aqueles que foram, se é impossível que eles sejam renovados para o arrependimento, o fato é que eles estão crucificando o Filho de Deus crucificando novamente o Filho de Deus e expondo o Filho de Deus à ignomínia. Obviamente isso aí é contra essas pessoas, é em desvantagem delas. E por essa razão nós precisamos entender que estamos tratando de um dativo aqui de desvantagem, certo? Muito bem. Prosseguindo aqui, vamos para Filipenses 1, versículo 28. Kai me pituromenoi en medeni hipoton antikeimenon hetis estin autois en deixis apoleias
Himon de soterias, kai tuto apo theu. Então vamos lá, kai e me pituromenoi, então em nada estais, vamos colocar aqui, na verdade é esse en medeni, que seria esse em nada, certo? Então, em nada não estejais intimidados, pituromenoi, pelos, então, hipoton, antikeimenon, então, pelos adversários. Pois, então, o que é para eles, esse hates é o que é para eles, que é, hates é, estin, autóis, para eles. Endeixis, sinal ou prova, evidente de perdição, seria a ideia aqui, apoleias, prova de perdição, certo? Sinal evidente de perdição. Rimon de soterias, então, para vocês ou para vós outros. Kai tuto apo theu, então seria esse rimon de soterias, seria para vós outros de salvação, certo? Então, endeixis apoleias é sinal evidente de perdição, rimon de soterias é para vós outros de salvação. E isto da parte de Deus, kai tuto, e isto, apó, da parte de Deus. Esse dativo aqui é um pouquinho mais complexo e ele vai tomar um pouquinho mais do nosso tempo aqui, mas a gente vai decifrá-lo, certo? Então, ele está dizendo aqui que o fato de aquelas pessoas estarem intimidadas, né, pelos seus adversários, ele diz o que é para eles prova evidente de perdição, ou seja, o evangelho, a salvação pelo evangelho e toda essa questão lá de Filipenses 1:28, ele diz, vocês não têm que estar intimidados pelos adversários, porque o que vocês têm é uma prova o que eles têm é uma prova evidente de perdição, certo? É uma prova evidente de perdição para eles. Então, isso é uma prova, endeixis, certo? Então, isto é o que é para eles prova de perdição. E aqui é quando a gente entra numa diferenciação entre o grego e o português, né? Porque nós não teríamos no português essa construção aí de objeto indireto, isso é para eles isso, né? É um pouco complexo aí tratar sobre objeto indireto se nós temos um verbo de ligação como esse. Mas o ponto aqui é quando nós notamos que nós temos um dativo, e um dativo que está se referindo àquelas pessoas que, quando diz o que é para eles. Então, o que é para eles, no caso aqui, para vós outros, como é traduzido, para eles aqui, já que é prova de perdição para eles, isso é prova de perdição em detrimento deles, em desvantagem deles, contra eles. Então, por essa razão, nós temos um dativo de desvantagem, incômodo, né? Exatamente porque essa prova de perdição é em desvantagem deles. Para os outros, por outro lado, é uma prova de salvação. Nesse caso, seria uma ideia de vantagem, embora ele esteja no genitivo, como diz aqui, como se mostra aqui, de soterias, então no genitivo, mas a gente vai notar aí a diferença entre esse dativo e esse genitivo aí, certo? Muito bem. Vamos lá. Hetis estin autóis, endeixis apoleias, então, que é para eles prova evidente de perdição. Então, o que a gente precisa notar é que, nesse caso, o dativo indica referência.
Então, o que é para eles, ou seja, o que é com referência a essas pessoas, prova de perdição. Mas esse dativo também indica desvantagem, porque o que é para eles, ou seja, o que é contra eles ou em detrimento deles, prova evidente de perdição, ou seja, endeixes apoleias. Então, nesse sentido, nós temos esse para eles com referência a eles, ou para eles no sentido de contra eles, isso é contra eles, isso é em desvantagem deles. Então, temos um dativo aqui tanto com a função de referência como uma função de interesse e especificamente de desvantagem. Só que o ponto é mostrar que a ênfase desses dois está na desvantagem. Desvantagem. Por quê? Exatamente porque a referência, de uma certa forma, vai estar colocado, mas a desvantagem é o que traz mais força ali, porque, inclusive, nós temos a palavra aqui, perdição, apoleias, que nos indica, obviamente, uma relação aí de desvantagem, de detrimento, em detrimento dessas pessoas. Então, em casos assim, em que temos duas funções, deve-se identificar o dativo como aquele que pertence à categoria mais particular. Neste caso, o de desvantagem. O de referência, ele tem o seu ponto, mas ele ainda é mais amplo. O de desvantagem é um ponto mais específico, mais particular dentro desse ponto aí. Então, por isso a gente disse que esse é um dativo que tem a ênfase ainda mais forte na desvantagem do que especificamente na referência, já que isso é para eles ou contra eles ou em detrimento deles, prova evidente de perdição. Mas ainda tem mais coisa aqui para falar, certo? Vamos aqui. Em nada estáis intimidados pelos adversários, pois é para eles. Estem autois endeixes, prova evidente de perdição, e para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Então, o que se quer mostrar é que o ponto aqui é destacado por esse nosso amigo genitivo aqui. Rimon. Perceba o ômega ni aqui. Ômega ni. Que nós temos um genitivo plural. De vocês, salvação. De vocês, salvação. Certo? Então, o que seria isso, né? No caso, foi traduzido como da seguinte forma: o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação. Perceba que nós temos um para eles e para vós outros, certo? Mas nós temos nós supomos que quando nós vemos um para, isso vem de um dativo, e de fato ele vem aqui para o autóis como dativo, mas em rimon não é dativo, como já chamamos aqui a atenção, ele é genitivo plural. E no português ele está traduzido com dois paras, para eles e para vós outros, embora o vós outros não esteja no dativo, esteja no genitivo plural. Então, como a gente vai resolver essa questão? O ponto é que esse genitivo ele traz uma ênfase que nós não veríamos de uma forma diferente, que nós não veríamos se eles não estivessem com esses dois casos aí relacionados. Perceba aqui comigo. Certo? Eitis estin autois, ou seja, o que é para ele sinal de perdição. Vamos tentar buscar uma tradução alternativa aqui, algo que possa nos ajudar a entender melhor qual foi o sentido que o autor quis trazer para esse texto. Vamos lá. Isto é, com referência, lembra que nós estávamos falando que o dativo também era de referência. Esse autóis aqui, esse nosso amigo dativo aqui, ele é um dativo de referência. Então, ele é um dativo de referência, mas ele também é um dativo de interesse.
Ou seja, ele quer dizer com referência a alguém e também em vantagem ou em desvantagem de alguém. Mas nós já mostramos que a ênfase está no fato de ser um dativo de interesse. Mas isso é uma questão de ênfase. Ele ainda é também um dativo de referência. Então, para a gente tornar isso um pouco mais claro para a gente pode fazer uma paráfrase aqui, né? Que é justamente uma tradução alternativa para que a gente possa entender melhor aí. Então, isso é com referência, certo? Então, no caso aqui, eles caíram e é impossível, pelo fato de eles terem... Desculpe, eu estou confundindo aqui com Hebreus, né? Mas, enfim, o que quer dizer é que eles não têm que ser em nada envergonhados pelos adversários, que o fato dessa salvação deles e aí nós temos, isso é, com referência e também contra eles, ou seja, eles, os adversários. Então, com referência a eles, aqui seria a nuance do sentido que diz respeito ao dativo de referência, e também contra eles, ou em detrimento deles, ou em desvantagem deles, enfim, em malefício deles, como se poderia colocar, mas aí eu preferi colocar contra eles, então mostrando que como o dativo de interesse também pode ser colocado aqui. Então, dativo de referência, então, isto é, com referência a essas pessoas e também contra essas pessoas, isso é prova de perdição. Isso é um sinal de perdição. Por outro lado, é a salvação de vocês, certo? Então, essa salvação é dessas pessoas. Não é só um sinal para elas. A salvação é delas. Elas detêm essa salvação. No caso, para a perdição para os inimigos, que é prova de perdição, ou seja, é um sinal de perdição. Mas no caso da salvação, as pessoas detêm a salvação. Não se trata só de um sinal, se trata de pertencimento. As pessoas têm a salvação. Isso é a salvação de vocês. Isso é de vocês. Então, tentando explicar isso um pouco melhor, certo? Por outro lado, é a salvação de vocês. Lembrando que isso aqui diz respeito a esse dativo, esse genitivo aqui, que está sendo colocado em tradução, mas os inimigos do evangelho não possuem a destruição deles, eles não detêm a destruição deles, mas eles são recipientes dela, como quem recebe essa perdição. Eles não detêm, não são donos dessa perdição, mas eles recebem como um sinal, como foi colocado lá. Contudo, os crentes, e esse é o ponto aqui, sim, possuem a salvação, certo? Esse genitivo aqui faz toda a diferença, porque essa salvação é de vocês. Vocês têm a salvação, vocês têm domínio nesse sentido sobre a salvação, é de vocês. Esse é o ponto. E essa salvação vem da parte de Deus. Essa salvação que vocês têm, que vocês possuem, ela é da parte de Deus. O ponto é que essas pequenas nuances, né, um genitivo e um dativo, um depois do outro, é muito difícil de traduzir e permitir que essas nuances apareçam na tradução. Já que a tradução ela precisa ser simples, ela precisa ser clara, precisa ser objetiva, não pode ser muito longa, com várias explicações, então ela vai se tornar um comentário e não uma tradução. Então, por isso, às vezes, muitos detalhes não são trazidos na tradução, ficam somente ali no grego. E somente uma análise mais profunda, um pouco mais específica, vai fazer com que alguém chegue nesse entendimento, vai fazer com que alguém note essas pequenas nuances aí, essas pequenas diferenças. Qual é a boa notícia disso? É que se você tem chegado até aqui, é porque você já sabe ler muito do grego, você já consegue acessar o grego original, o texto original, de uma forma mais fluente, né? De uma forma mais
de quem domina um pouco mais. Então você vai poder notar essas diferenças com mais frequência, com mais facilidade. Isso nos ajuda muito para que a gente não fique simplesmente com aquilo que nós já aprendemos ali nos comentários e na nossa tradução, mas para que a gente vá além disso, percebendo pequenas sutilezas que às vezes só são pequenas em termos de tamanho, mas em termos de significado são muito grandes, como essa, uma diferença entre dois casos que normalmente não se olharia, mas que faz uma grande diferença, mostrando que aquilo para a perdição é um sinal para eles, mas a salvação é algo que pertence àquele que é crente no Senhor Jesus. Que Deus nos ajude, nos tenha ajudado aqui durante essa aula e as próximas que virão, e que Deus nos abençoe. Até mais.